No meu último vídeo eu comentei com vocês quais classes de ativos me parecem mais interessantes e atrativas no momento atual. Mas depois eu fiquei pensando que para algumas pessoas talvez isso não importe muito. Se você já tem 50% da sua carteira em ações lá de fora, mesmo elas sendo a maior oportunidade no momento, na minha opinião, em prol da sua diversificação você tem que comprar outras classes de ativos. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar a melhor opção dentro de cada uma das classes de ativos, obviamente na minha perspectiva. A primeira classe de ativos que eu vou comentar é aquela onde eu acredito que tem as maiores oportunidades, as ações americanas. E dentre elas, a minha preferida do momento é sem dúvida o Google. O Google hoje está com um PL, um preço sobre lucro de 16,95 vezes. Se a gente for olhando para trás até 2014, o mais baixo que ela esteve foi aqui em 25,29 vezes. De fato, o Google está bem atrativo, tanto na métrica de preço sobre lucro, quanto na métrica de preço sobre fluxo de caixa livre, que está em 18,33, e o mais baixo que a gente vê é aqui nos 20, que está relativamente próximo, mas só em 2016. Fora isso, a gente sempre vê bem acima dos 18 atuais. A terceira métrica de valuation que eu gosto de acompanhar é o EV/EBITDA, que está em 11,22, também muito abaixo de todas as outras métricas até 2014, cuja mais baixa foi 15,3. A gente está falando de uma empresa com uma dívida super controlada, toda a sua dívida líquida equivale apenas a 28% de todo o EBITDA, de toda a geração de EBITDA da empresa em um ano. Então é uma dívida muito fácil de ser sanada, um histórico monstruoso de retorno sobre patrimônio líquido e sobre capital investido. Esse numa empresa que tem um ótimo histórico de crescimento das suas receitas, e não só das suas receitas, mas do seu lucro líquido também, sempre muito crescente. A gente deve ver uma diminuição, a gente pode até ver o lucro líquido caindo, porque com esse momento macroeconômico de desaceleração, se isso de fato se concretizar, as empresas vão fazer menos anúncios e logo o Google vai receber menos receita e, por consequência, menos lucro. Mas ainda assim, a gente está falando de uma das maiores empresas do mundo, com um lindo histórico de crescimento, extremamente dominante, com muitas vantagens competitivas, sendo negociada a um preço sobre lucro de menos de 17 vezes. E isso, na verdade, é o que você está pagando pelo negócio de anúncios do Google. Só que, na verdade, ele investe tanto em pesquisa e desenvolvimento que ele acaba criando um monte de outras pequenas empresas. E aí, o Google acaba tendo uma presença, ou pelo menos alguma pesquisa, em quase todos os setores. Você sabia, por exemplo, que o Google é dona da Waymo, uma solução para carros que se dirigem sozinhos que pode ser adaptada a qualquer carro? Então você, além de levar já o negócio consolidado que gera caixa para o Google, você está levando também uma série de pequenas outras empresas que podem vir a serem muito grandes no futuro. E apesar do Google ser minha opção número 1, eu quero citar também a Intel, que na minha opinião está logo ali em segundo lugar como uma grande outra oportunidade na classe de ativos das ações americanas. Um PL ainda melhor de 8,8 vezes, mas se você quiser saber mais sobre a Intel, eu já fiz um vídeo inteiro só de análise e valuation dela, tá bem aqui, pode assistir. Aliás, é impressionante a gente ter o Google com um PL de 17 vezes, quando a Coca-Cola, que é uma empresa muito consolidada, porém que não vai ter nem de perto o crescimento do Google, nem daqui pra frente, nem historicamente, tá com um PL de 26 vezes. E não é só ela, a gente pode olhar pra PepsiCo, com um PL aí também de 25,98 vezes. Então até empresas de dividendos de baixo crescimento estão se mostrando aí mais caras que o Google. Na classe dos REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são basicamente os fundos imobiliários americanos, mas com algumas diferenças, eles podem pegar dívida com mais facilidade, eles só têm que distribuir 90% do lucro contábil por semestre, não 95%, então seria um FII com mais liberdades e, na minha opinião, a melhor oportunidade do momento está no Realty Income, ticker ou só essa letra mesmo, que já vem com um dividend yield inicial bem alto de 4,72, apresenta um crescimento no dividendo de 5,07% no último ano, inclusive a gente sempre vê crescimento dos seus dividendos, sem contar com seu portfólio diversificado, mas se você quiser saber mais sobre esse Realty, eu já te sugiro esse outro vídeo aqui, onde eu falo dos 5 melhores REITs na minha opinião e vou mais a fundo no que eles fazem e que tipo de imóveis eles têm. Vindo pro Brasil, como eu já falei no último vídeo, as ações, algumas já estão começando a subir e a gente está tendo menos oportunidades, mas uma que na minha opinião continua num preço muito atrativo é a Telefônica Vivo. Nos R$ 40,78 ela vem com um dividend yield de 8,34% ao ano, um PL de 12 vezes, bem confortável, um EV/EBITDA de 4,33, dívida muito confortável, menor do que a sua geração de caixa no ano, margem líquida de 11, quase 12% e, talvez mais importante, uma consistência nos seus dividendos e uma aparência de uma tendência de crescimento nesses dividendos. Isso sem nem falar do forte posicionamento da Vivo no setor de fibra. Já são 22,3 milhões de casas que
terem, teoricamente, acesso a essa fibra caso queiram contratar o serviço. E só no terceiro trimestre de 2022 eles passaram em mais 5,3 milhões de casas, então eles estão investindo forte na expansão da fibra, que vai ser o futuro da internet. Um outro dado importante para a gente mostrar a dominância da Vivo é olhando seu market share, que totaliza aqui 38,3%, sendo 41,2% no mercado pós-pago e uma dominância de 35% no mercado pré-pago. Outra alternativa válida nesse momento aqui para as ações brasileiras seria a Sanepar, com um dividend yield inicial aí de 6,39%, mas eu não vou falar muito dela, só dizendo que eu também acho que ela está num preço bom. Já quando o assunto é fundos imobiliários de papel, eu quero falar do CPTS11, um fundo de papel middle risk, que está com um PVP de 0,98. Então a gente está comprando o patrimônio desse fundo com 2% de desconto. Ele vem pagando R$ 1,05. Eu imagino que seja plausível ele cair para R$1, mas ainda assim, você comprando ele a R$ 90, que é o preço de hoje, então esse R$1 representa mais de 1% ao mês. Fora que mesmo em setembro de 2022, ele ainda tinha um resultado acumulado por cota na casa dos 9 centavos. O ponto de atenção, talvez, desse fundo aqui é que 30% da sua carteira está em outros fundos imobiliários e apenas 70%, apenas entre aspas, 70% nos CRIs. De qualquer jeito, são CRIs até talvez de baixo risco. A gente tem aqui Grupo Mateus, a gente tem Redditor, a gente tem Ipera, a gente tem em geral vários ativos, né, vários CRIs de baixo risco, alguns de médio risco, tornando ele aí um FII middle risk, mais um middle risk que vem pagando muito bem. Importante a gente ressaltar também que 67,4% da sua carteira, que é quase todos os seus CRIs, estão em IPCA+, com uma média ponderada de IPCA mais 6,43%. 1,9% da sua carteira em liquidez, né, que aí vai estar atrelado ao CDI, e o resto é fundo imobiliário. Então, a parte de CRIs desse FII é muito focada em IPCA. Na casinha dos fundos imobiliários de tijolo, a situação está um pouco mais difícil. A gente já tem alguns fundos que se valorizaram bem, como por exemplo o TRXF, que eu já falei em um vídeo anterior. Ele subiu bastante, está 10% acima do PVP, já não é mais uma grande oportunidade. Quem ainda está num preço legal de compra é o BTLG, vindo aí com um yield inicial de 8,59% nos R$ 102,50. Aqui a gente está falando de um FII logístico, com a maioria dos imóveis dentro do raio 30 de São Paulo, com imóveis muito bonitos, muito bem cuidados, com uma proposta, esse aqui é um pouco fora do padrão, não é bem logístico, talvez ele deva sair. Eles têm um plano também de capitalização dos espaços não utilizados dos telhados desses imóveis logísticos para geração de energia, então é um fundo de fato bem interessante, do setor talvez o mais seguro, mais conservador dos fundos imobiliários, que é o logístico, e com uma vacância financeira de 0%, ele para mim ainda é um dos fundos imobiliários de tijolo que ainda está num preço relativamente bom, mas não tão bom assim, né? O valor patrimonial por cota está em R$ 97,82 e o valor de mercado está em 102. Eu preferia comprar esse fundo abaixo dos R$ 100, mas como a gente sabe que o valor patrimonial não é uma referência muito confiável, a gente pode imaginar que seja um pouquinho maior que isso, provavelmente, tá? Se for vender todos os ativos, provavelmente vai dar um valor patrimonial maior que esse. Nas criptomoedas, a que eu considero mais interessante pro momento é a Cardano. Eu fiz um vídeo só sobre ela, então se você quiser saber mais, eu recomendo que você assista o vídeo específico. E, por final, na classe dos ETFs, eu vou falar do IEUR, um fundo coitado que está despencando recentemente. Ele investe em empresas da Europa, 25% Reino Unido, seguido de França, Suíça, Alemanha, Holanda, Suécia, Dinamarca, Espanha, Itália e Finlândia, e menores proporções nos outros países. Esse é um ETF bem barato, com 0,09% de taxas apenas, está distribuindo 4,55% ao ano. Só um detalhe importante sobre o Distribution Yield, né, o yield de distribuição, que ele é um pouco diferente do Dividend Yield. O yield de distribuição, ele pega o último dividendo pago, anualiza esse valor, então se o fundo paga trimestralmente, ele vai pegar o último dividendo e multiplicar por 4 para saber quanto seria ser anualizado, e esse vai ser o Distribution Yield. Então, nesse caso, o último dividendo trimestral desse ETF, se anualizado, daria um Dividend Yield aí de 4,55. Um PL médio de 11,3, e devido a todo o cenário europeu, tem caído bastante, vem apanhando bastante. Como o euro também está se colocando abaixo do dólar, a gente tem uma oportunidade dupla aí, na minha opinião, um bom momento para entrar em ETFs da Europa em geral. Eu escolhi o IEUR, que tem a Europa como um todo, mas você pode escolher só a Alemanha, só a Suíça, se você tiver sua preferência. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Bons aportes, bons investimentos e até a próxima!